Olá pessoal, bem-vindo ao Diário de uma Jornalista Marcial. Hoje aqui na bicicleta ergométrica, 60 minutos de hoje. Pus o pezinho, tô no peso 5 ainda. E comecei agora, tá? Na bicicleta aqui eu vou 60 minutos. Eu cansei da esteira. Então agora eu tô fazendo a bicicleta ergométrica. Então, um dia que eu não vou, eu consegui fazer essa semana inteirinha atividade física. Inteirinha. Foi muito legal, porque eu já passei os 300 minutos de atividade física da semana. Passei já. Fiz mais de 300 minutos, tá? Ótimo, saí do sedentarismo. Mas assim, não pode falhar. Para dar os 300 minutos, eu não posso falhar. E pratiquei atividade física, tá? Arte marcial, na semana. Como disse para vocês, sou Priscila, sou jornalista e aqui eu conto um pouquinho, um diário, eu conto um pouquinho da minha vida nas artes marciais, vou cruzando com outras coisas. Gosto muito de artes marciais, pratico artes marciais há muito tempo. Já fiz várias artes marciais e agora eu estou fazendo Kung Fu, Krav Maga e outras, tá? Eu faço várias artes marciais, estou sempre fazendo alguma coisa nova. Sempre experimentando, e tem as que eu faço com frequência, tá? Eu tenho sempre uma arte marcial que eu faço, né? Aquela que eu frequento com assiduidade, tá? É isso. E tem as outras artes que eu faço para experimentar, porque eu gosto de conhecer. E aí eu acabo ficando em uma ou outra. Eu nunca faço uma arte marcial só, tá? Eu sempre faço várias. E gosto muito disso. E assim, isso foi assim, descobrir que eu sou assim e entender, né, que eu não sou uma pessoa para faixa preta, eu não sou para ser faixa preta. Acho bobagem esse negócio de ser faixa preta, isso para mim não... Ficar faixa preta numa arte marcial só não me acrescenta nada, tá? Eu prefiro diversidade. Eu acho que para defesa pessoal é diversidade, tá? É a arte mista. É você saber várias artes marciais, tá? Então, meu objetivo, como é defesa pessoal, não é dar aula. Então, eu acho babaquice, acho um comércio, né? Esse negócio de faixa preta, de ser faixa preta. Eu entendi isso. Depois que eu fiquei 5 anos no Aikido, eu entendi isso, que é um comércio, né? Esse negócio de faixa preta. Isso aí pouco acrescenta, né? A maioria, você vai vendo pessoas faixa preta que não sabem nada da arte, né? Então, eles compram uma faixa praticamente. E você vai ver muito isso na arte marcial, tá? Enfim, quando eu entendi isso, foi uma libertação para mim e foi um encontro, né? Porque aí eu consegui casar a arte marcial com a minha natureza, com a maneira como eu sou, né? Então foi muito bom. Então hoje eu sou feliz, tenho uma maturidade nas artes marciais e eu sou muito feliz hoje, tá? Eu não era muito feliz, sim, eu tive os anos sombrios no Aikido. Os 5 anos que eu fiquei no Aikido eu chamo de anos sombrios, porque aconteceram coisas ruins, uma toxicidade total, os dojos de Aikido, brigando com o sensei de Aikido, machismo extremo, é uma arte extremamente difícil. O Aikido ele se tornou conhecido por causa do Steve Seagal, senão ele não seria conhecido, né? Graças ao Steve Seagal, o Aikido se tornou conhecido, senão seria uma arte desconhecida, tá? Mesmo assim, muita gente desconhece o Aikido, né? Os próprios praticantes, inclusive. Você vai ver muito isso, né, nos dojos de Aikido. Você vai ver, quando você começa a estudar a arte marcial Aikido, você vai ver que eles não sabem nada lá. Eles não estudam Aikido, são super machistas. E a única coisa que você pode ter nos dojos de Aikido é técnica. Mesmo assim, você tem que estudar por conta, tá? É isso, se você quiser progredir. Se você ficar na rabeira do sensei, você não vai para lugar nenhum, tá? Você vai ficar escravo do sensei, é isso. Então, eu conto aqui pra vocês casos, né? Eu conto muito do Aikido, porque eu fiquei 5 anos no Aikido, né? Então, foi uma vida, né? E ele me segurando na faixa amarela, né? Essa amarela, roxa. Os senseis, eles te seguram, tá? Eles vão te segurar numa faixa para eles ganharem dinheiro em cima de você, porque a arte marcial você aprende rápido. Você não leva 4, 5, 6 anos para fazer uma arte marcial, tá? É muito mais rápido, mas eles criaram uma estratégia de te segurar nas faixas para eles ganharem dinheiro em cima de você.
Então você vai ver muito isso, né, nos dojos, não só de Aikido, como de todos, de artes marciais. Você vai ver essa falta de honestidade. O professor, o sensei, ele usa a faixa para ganhar dinheiro em cima de você. Tá? É isso. Eu vi isso em todos os dojos de Aikido. E também eu vi privilégios, né, nos dojos de Aikido. O professor, o sensei, todos os dojos em que eu estive, eu vi isso. O sensei, se o cara puxa o saco dele, ele passa o cara na frente. Tá? Mesmo não sendo justo, né? E eu vi muita injustiça, né, nos dojos de Aikido, muito. Por isso que eu falo que os anos que eu passei no Aikido foram anos muito sombrios. Se você não tiver ética e valores, você se perde lá, como a maioria das pessoas, né? Mas aqui eu conto algumas histórias que aconteceram comigo nos dojos, né, em que eu estive, não só de Aikido, mas de todos. E tem algumas coisas muito loucas que aconteceram comigo, principalmente no Aikido. No Aikido, no final, né, dos anos, nos últimos anos em que eu fiquei, passei por vários dojos de Aikido, várias linhas, e sempre se repetia, né? O machismo do professor, do sensei, o machismo do dojo, a falta de politização das mulheres, né? A falta de consciência das mulheres, os homens oprimindo as mulheres, né? Nos dojos de Aikido, vi isso em todos os dojos, tá? Preconceito, discriminação, machismo, vi isso em todos os dojos de Aikido em que eu estive, todos. Em linhas diferentes e senseis diferentes. Eu fiquei num dojo 4 anos. Foi um dos últimos do japonês. Um sensei que é visto como ele é Shihan hoje, tá? Ele é visto como um exemplo. Mas estando lá eu vi, a liderança dele era muito uma liderança injusta, desigual. Um homem bem machista, casado com uma aluna. Um homem rústico, bem rústico, e uma pessoa bem assim, eu vi ele como ele é, né, porque ele tem uma aparência, ele criou uma persona social de que ele é bonzinho, humilde, quietinho, fala pouco, mas ele é exatamente o oposto disso. Convivendo com ele lá, eu tive um conflito com ele, saí do dojo dele, tá, depois de 4, 5 anos que eu estava lá. Ele ficava me segurando nas faixas, com a desculpa de que eu precisava treinar mais. Mas ele passava na minha frente pessoas que não tinham um Aikido bom, não tinham conhecimento, não tinham tempo, tá? Ele passava porque a pessoa puxava o saco dele, porque tinha dinheiro, essas coisas todas, né? Então, quando você vai vendo isso eu vi em muitos dojos de Aikido, muitos. Não só de Aikido, mas eu vi em outros dojos de outras artes. Quando você vai vendo isso, você vai entendendo que existe uma injustiça, né? Não existem uns critérios muito éticos na graduação nas artes marciais, você vai ver isso, tá? Poucas vão ter, a maioria parece que não tem, tá? Eu fui vendo isso vai revoltante, né? Quando você vai percebendo isso. Mas aqui a gente conta as histórias assim, estranhas. Então eu treinava, né? De final de semana, Aikido. Acordava cedo, né? Nossa, eu ia assim, xingando, tá? Porque eu nunca gostei de acordar cedo de final de semana, mas eu acordava cedo para treinar Aikido. Durante muitos anos eu fiz isso, tá? Para vocês verem como a gente tem que, né, ter um esforço muito grande para treinar arte marcial, né? Em todos os sentidos, aguentar o machismo, um sensei que dá tratamento desigual, injusto, né? E colegas te perseguindo, coisas assim, né? Eu tive que enfrentar nos dojos de Aikido, coisas bem pesadas, tá? E aí eu ia xingando. Porque eu não gosto de acordar cedo de final de semana, tá? Como eu tenho insônia, eu durmo mal. Então, de manhã é o momento que eu tô com mais sono, né? Assim, mas eu acordava cedo e me acostumei, né? E ia pra aula de Aikido de manhã. E aí eu me lembro que é o seguinte, nessa época eu treinei muito tempo nesse dojo do Sensei Boto, que eu já falei pra vocês aqui. Aquele sensei que eu fiquei muito tempo e que durante muitos anos foi bom. Tranquilo, um bom sensei. A aula dele era muito boa, dinâmica. Ele sempre gostou muito do Aikido, ele praticava outra arte marcial, o Sensei Boto. Mas eu fiz uma besteira que é você ter amizade com o sensei.
Isso é a pior coisa que você pode fazer, né? Ter amizade com o sensei é o caminho para dar conflito, tá? E prejudicar teu treino. Então eu fui, felizmente, acabei ficando um pouco amiga do Sensei Boto, não amiga, mas colega, me aproximei dele por causa das afinidades que a gente tinha, né? Ele era solteiro, gostava de bicho, não bebia, não fumava, gostava de arte marcial, então a gente tinha afinidades, eu, Sensei Boto. Então a gente se aproximou. Eu gostava de falar, só ele falava, tá? Já contei no outro vídeo como é que era. Só ele que gostava de falar. Então, eu pegava carona com ele de final de semana, ele me oferecia, ele que me ofereceu carona, eu nunca pedi, tá? Ele que me ofereceu, Priscila, vamos? Você vai comigo, né? Era assim, acabava a aula, no começo eu achava legal, gostava de conversar com ele e tal, achava ele legal, tinha afinidades, né? A gente tinha o que conversar e tal. Só ele falava, não é conversa, né? Era um monólogo, o Sensei Boto é um monólogo, né? Porque ele é egocêntrico, ele não tem troca, por isso que ele não evolui, né? Ele é uma pessoa super narcisista que quer ser ouvido o tempo todo, tá? E tem uma carência para falar, para conversar, tá? Ele percebia isso. E percebia que ele queria ficar conversando, falando coisas dele. Ficar com vaidade, né? Pra cima de mim, tá? Isso, ele é um homem altamente egocêntrico e narcisista, Sensei Boto. E eu me lembro que numa dessas vezes, né, no começo eu gostava bastante, tá, de pegar carona com ele, achava divertido, né, ia naquele carrão, Sensei Boto, né, com ar-condicionado, aquele bancão, porque o Sensei Boto é um homem grande, tá, um homem grande, bonitão, sabe, olho claro, aquele pernão, um homem bonito, tá, é um homem que chama atenção, mas eu achava ele legal, nunca tinha prestado atenção no Sensei Boto. O Sensei Boto foi 5 anos meu sensei, eu nunca prestei atenção nele, assim, sabe? Eu sempre mantive um distanciamento. Quando ele começou a me dar carona, eu comecei a prestar atenção no Sensei Boto. Comecei a falar, nossa, Sensei Boto parece legal. Tinha umas castanhas, ele me oferecia umas castanhas, eu não sei. Eu acho até perigoso aquelas castanhas, eu ficava meio incomodada, eu tinha medo de comer aquelas castanhas que ele oferecia. Eu ficava insistindo naquelas castanhas do Pará, nossa. Vai, Priscila, come, dá energia depois do treino. Eu comia, mas me arrependi, tá? Eu acho que as mulheres não devem aceitar nada de homem, tá? Sinceramente, é a minha opinião. Eu não aceitaria hoje, tá? Mas enfim. Aí eu me lembro que ele ia conversando, e essa vez que ele me deu carona, né? Acabou a aula, uma aula de 2 horas, de Aikido é puxada, tá? Uma aula puxada, com pouca gente. Era bem legal. Eu gostava de treinar. De domingo, assim, de final de semana, né? Eu gostava. E eu gostava muito do Sensei Boto como sensei, tá? Eu me acostumei com ele, gostava muito dele. E aí ele falou, Priscila, olha, é o seguinte, hoje eu vou passar no supermercado. Acabou a aula. Foi muito engraçado, gente. Esse dia foi, assim, o divisor, tá? E nesse dia, o Sensei Boto mostrou quem ele era, tá? No supermercado. Não teve jeito com a máscara, foi um choque. Porque tinha uma visão, assim, bacana do Sensei Boto, né? Centrado, tranquilo, né? Compenetrado, atencioso, né? Educado. Só que é o seguinte, Sensei Boto, quando entrava no carro, ele mudava. Era estranho, tá? De repente... Ele não era mais centrado, tá? Não parava de falar 1 minuto, hiperativo, queria chamar atenção, esquisito, sabe? Falando no celular, mandando mensagem, ele tinha um monte de mulher, né? O Sensei Boto, ele é o galanteador, tá? É o Sensei galanteador que tem um monte de mulher. Tinha relacionamento com um monte de mulher. Então ele ficava mandando, né? Mensagem, recebendo. Comigo, mandando mensagem para um monte de mulher, tá? Então assim, é esse tipo de homem, é um homem assim, que não respeita a mulher, tá? É isso, literalmente. Ele mantinha um harém de mulheres para adorá-lo. Só que ele não gostava de nenhuma. Porque ele é narcisista, né? Tudo mulher problemática, né? Bipolar, tudo mulher problemática. Que ele se relacionava, mulher que tinha relacionamento com outro cara. Tá? Tudo mulher com problema. Ele ia contando... Falava, nossa, aí uma vez ele contou de uma mulher bêbada que ele namorou, né, que ela ficou bêbada, ele teve que carregar ela, sabe assim, tudo mulher assim problemática, que ele se relacionava, né, que é uma autossabotagem, né, já é uma autossabotagem.
Assim como as mulheres, os homens também se auto-sabotam, tá? As pessoas se sabotam. Na verdade, elas não querem se relacionar com ninguém. Por isso que elas se relacionam com pessoas problemáticas, que não vão dar certo, né? Então, no fundo, o Sensei Boto não queria se relacionar com ninguém, ele queria ficar sozinho e só ciscando, tá? É isso, um ciscador. E comigo não foi diferente, ele estava ciscando também, né? Assim, a gente não é boba. Eu, na época, não percebi, mas hoje eu percebo. Hoje eu entendo. O Sensei Boto estava ciscando pro meu lado e eu nem percebi. Porque era uma coisa improvável, né? Um Sensei de Aikido, meu Sensei de Aikido, eu não teria, né, relacionamento com Sensei de Aikido, nem, muito menos com o meu, né? Então, era uma coisa improvável, então eu não reparei. Mas hoje eu percebo, o Sensei Boto estava ciscando, tá? No meu terreno. E aí eu ia com ele e falou, Priscila, é o seguinte, hoje eu vou no supermercado, você vai comigo? Eu fiquei quieta, não respondeu, eu não queria ir. Eu não queria ir, porque eu não gosto, tá, de supermercado, eu não gosto de fazer compras, tá? Ele, ao contrário, eu adoro, ele falava assim, eu adoro fazer compras. Eu nem preciso de lista, assim, sabe? Porque ele fazia compras pra mãe e pro pai. Eu acho legal isso até. Ele era bem filho, assim, bem filhão, assim, isso acho até uma qualidade boa. O Sensei Boto tinha qualidades boas, ele tem qualidades boas. O problema dele é que ele é superficial, ele é narcisista, e ele é ultra machista, então não tem como, né? Tudo que ele tem de bom se anula com o machismo dele. Ele é Sensei de Aikido, o que é mais grave, o que estraga mais ele, entendeu? Então é um homem sem profundidade, ele só se relaciona com mulheres superficiais, paquitas, né? E ele não se relaciona com mulheres assim, intelectuais, muito inteligentes, sabe? Ele não se relaciona com mulheres assim, até porque mulher tem que ser sombra, tá? Dele. Não pode brilhar mais que ele, tá? Senão dá conflito. E aí, ele falou, então tá. Aí fomos pro supermercado. Eu não sei por que eu aceitei. Eu falei, cara, eu não quero ir. Mas eu não sabia o que eu falava. Eu ia ter que mentir. Não deu tempo de eu pensar numa mentira. Porque assim, acabou a aula, ele falou, Priscila, vou te dar carona, mas nós vamos passar no supermercado, que eu tenho que fazer compras. Aí eu falei, tá bom, né? Fui. Quando eu fui pro supermercado com o Sensei Boto, gente, eu já contei essa história aqui, mas sempre vale a pena, né? Imagina, eu com um Sensei de Aikido no supermercado, tá? Imagina. É uma coisa assim, hipoteticamente impossível, tá? Eu não vou com um Sensei de Aikido nem na esquina, imagina no supermercado, mas enfim. Foi muito engraçado, né? Ele entrou no supermercado, porque o Sensei Boto é um homem grande, bonitão. Ele é bonitão, sabe? Enorme, olho claro, ele fala alto, ele não é um homem discreto. E eu achava estranho, porque assim, no dojo ele era super discreto. Ele era o oposto. Só que fora, ele era ele, né? E você vai ver, o Sensei de Aikido que tá dando aula pra você, ele não é daquele jeito. Ele é de outro jeito, é o oposto, tá? Então eu levei um susto, né? Quando eu vi o Sensei Boto, que é o Boto-san, daquele jeito no supermercado. Foi um choque, porque era o oposto. Ele falava alto no supermercado, todo mundo ouvia ele, todo mundo olhava para ele. Então tava eu pequenininha, anã, porque perto do Sensei Boto eu sou anã, né? E ele grandão, falando alto, aquele homem grande, né? Porque ele tem a perna enorme, ele tem um bração, aquele olhão, né? Só dava ele, tá? Ele parou o supermercado. Outra coisa, ele mexia com as mulheres, o que é desagradável. É uma falta de educação, né? Um homem tá com você mexendo com as mulheres. Mexia com as mulheres, funcionárias, tá? Ficava olhando para as mulheres no supermercado, super desagradável. É muito grosseiro, né? Um homem fazer assim, se comportar. Eu nunca vi um homem se comportar assim, sabe? De verdade, eu fiquei chocada. Como ele é vulgar, né? E aí eu fui vendo, eu falei, cara, ele é muito vulgar. Teve um momento que eu fiquei com vergonha de estar com ele no supermercado. Falei, deixa ele na frente com o carrinho. Ele pegava as coisas, ele não tinha lista, tá? Ele pegava as coisas, ele jogava o arroz, ele jogava no carrinho. Sabe assim, eu nunca vi um negócio daquele. Completamente fora. Sim, um homem assim sem noção nenhuma, né? De educação, de refinamento. Não é um homem refinado, Sensei Boto. No dojo ele era, mas fora, que é o que ele é, foi muito tenso estar com ele no supermercado. Muito tenso ali, eu falei, cara, esse homem é completamente fora.
Nem dá, eu tenho vergonha, eu tô com vergonha de andar com ele aqui no supermercado. Fiquei com vergonha, né? Da postura dele. Eu realmente fiquei com vergonha. Ele era vulgar, desagradável. Olhava para as mulheres de um jeito desagradável. Eu fiquei com vergonha, porque eu tenho todo um histórico contra o machismo. E eu estava ao lado de um homem super machista, com uma postura super machista. Eu nunca assim, estive ao lado de um homem tão machista como ele, com esse comportamento, né? Super vulgar. Então eu deixava ele na frente. Eu fiquei com vergonha. Mas aí era tarde demais, né? Eu já estava lá. Não tinha como eu pegar minhas coisas e ir embora. Mas deveria ter feito isso. Se fosse hoje, eu faria isso. Aí ele pegou, chegou um momento, né, que ele comprou tudo. Aí chegou na parte do café. Vocês verem como ele é infantil, né? Era até um pouco engraçado, né? Falei, cara, como ele é fora. Chegou na parte do café, ele pegou um café extra forte. Falei, nossa, Sensei Boto. E era isso que ele queria me impressionar, né? Falei, nossa, Sensei Boto, você toma café extra forte? Eu tomo. Ele falava assim, grandão, assim. Ele já era grande, né? Assim, todo vaidosão, assim. Eu tomo café extra forte. Eu falei, e você consegue dormir? Aí eu durmo a noite inteira. Eu falei, nossa, se eu tomar café assim, eu não durmo nunca mais. Ele falou, eu não. Aí ele começou a querer competir. Né? É uma competição, né? Ele começou a querer competir, me rebaixar. Usando café, tá? Aí ele virou e falou assim pra mim, não, eu não. Eu tomo café extra forte e duvido que ele durma o tempo todo, porque ele é hiperativo. Duvido. Eu me lembro até que eu falava com ele no WhatsApp à noite. E ele estava acordado. E era noite. Tá? Então eu duvido que ele durma. Não sei se você botou. Duvido. Eu acho que ele não dorme. Aí ele falava, não, eu durmo a noite inteira tomando café extra forte. Falei, nossa. Eu deixei, né? Já que ele acha que isso é uma coisa demais, né? Ele toma um café extra forte, eu tomo outro, então não deixa. Então, homem assim, super problemático, né? Bem problemático. Aí, de repente, ele se lembrou de me oferecer alguma coisa, né? Porque ele comprou tudo, jogou tudo, ele jogava. Chegou uma hora que foi muito interessante, falei, nossa, eu tô com moral pelo jeito, né? Chegou na parte do shampoo. Sensei Boto não tinha quase cabelo, tá? Ele chegou na parte do shampoo e falou, Priscila, escolhe um shampoo pra mim. Assim. Eu falei, eu? Assim, foi muito estranho, né? Porque assim, sei lá, eu não sou nada dele, eu sou aluna. Escolhe um shampoo pra mim? Eu tô com uma moral, né? Falei, olha, Priscila, faz um favor pra mim, escolhe qual shampoo você acha, tinha um monte de shampoo, qual shampoo você acha que eu devo levar? Falei, mas Sensei Boto, você não tem quase cabelo, você shampoo aonde? Eu olhei assim, eu achei surreal, né, aquele homem, quase sem cabelo, querendo um shampoo, vai passar shampoo aonde? Aí eu peguei, né, um shampoo que eu uso, falei, olha, eu uso esse shampoo aqui, aí dei pra ele, aí ele falou, tá, eu vou levar esse. Falei, nossa, eu tô com moral, com o Sensei Boto, pelo jeito, né? Apesar dele, né? Eu ser uma anã perto dele, né? Ele chamando a atenção de todo mundo, mexendo com as mulheres, é super desagradável. É super desagradável você sair com alguém assim, muito desagradável. Aí, tanto é que eu tinha vergonha de andar com ele, eu deixava ele andando na frente. Eu ia atrás. Tinha hora que eu falava, não conheço ele. Não conheço ele. Para todos os efeitos, eu não conheço ele. E aí, eu peguei... Aí depois, num certo momento, ele fez todas as compras, jogou tudo no carrinho. Aí ele falou, Priscila, eu vou comer um lanche. O que é que você quer comer? Eu falei, Sensei Boto, eu vou querer só um cappuccino pequeno. Fica chato, né? Eu não tomar nada. Eu falei, não. Aí ele pegou, eu vou pegar um lanche. Ele pegou um lanche, gente, a mão dele era enorme, né? Porque ele é grande. O Sensei Boto é tipo gigante, né? Pé grande, mão grande, pernão grande, assim. E ele usava umas roupas, é muito engraçado, ele usava roupa de criança, de menino, sabe? Bermuda, short, uma coisa de criança, ele usava roupa de criança. É muito engraçado aquele homem, parecia que a roupa tinha encolhido, entendeu? Assim, ele pegou a roupa dele da infância e pôs, e ele com 50 anos. Então, era muito engraçado, assim, sinceramente, hoje, quando eu lembro,
Era piada, era muito engraçado. Aí ele falou assim, aí ele pegou o lanche, era um lanche assim, grande, tá? Mas na mão dele era mini. Era mini, né? Tipo um mini lanche assim, né? Eu falei, cara, esse lanche não vai dar conta dele. Era a mãozona dele assim, com o lanchinho assim, ó. E era um lanche grande, tá? Ele comeu, aliás, ele não parava de falar, né? Ele tinha que, estava até difícil ele comer, na verdade, o lanche, porque ele não parava de falar 1 minuto e não deixava você falar, não tem troca, né? É um homem assim que não tem troca, ele não ouve você, né? Não tem feedback, ele não te ouve, só ele fala, só ele quer falar, só ele quer ser ouvido. Ele não conseguia nem mesmo comer um lanche, né? O desespero dele falar, a ansiedade, né? Aquela carência dele de falar. Aí eu peguei, tá, ele foi comendo, terminou, aí a gente saiu. Quando a gente saiu, né, a gente tava saindo pra ele pagar. Aí ele falou, Priscila, você quer um doce? Assim pra mim, Priscila, você quer um doce? Eu falei, poxa, finalmente ele se lembrou de mim, né? Você quer, pega um doce aí pra você. Tinha umas gôndolas assim, né, de final de supermercado. Aí eu falei, eu quero confete. Eu peguei o confete. Aí eu falei assim, olha, eu vou... Aí eu peguei o confete assim, delicadamente, assim, sabe? Porque era assim, um antagonismo eu com ele, tá? Assim, eu super delicada, falo baixo, né? Sou discreta. Ele é o oposto. Aquele homem grande, brucutuzão, né? O branco, queimãozão, né? Era o oposto. Era muito engraçado ver eu com ele assim, porque eu sou o oposto dele, sim. É muito engraçado, sério. E aí, eu centrada, né, tranquila, equilibrada, e ele assim, desequilibrado, né, um homem desequilibrado, Sem esse boto é um homem desequilibrado, sim, sabe, você vai percebendo isso. Ele é super carente, ele quer falar, parece que ele ficou a vida inteira sem falar, de repente ele encontrou alguém para falar, entendeu? É isso que eu sentia, né? Então, eu deixava ele falando, tá? Assim, eu não prestava atenção no que ele falava, porque não tinha começo, nem meio, nem fim, não tinha profundidade o que ele falava, tá? Não tinha nem coerência. Aí ele pegou da minha mão, assim, ele pegou daqui esse confete, ele abriu com tudo esse confete, enfiou a mãozona, sem lavar, sem higienizar, sem nada, tá? Eu fiquei só pensando, seja o que Deus quiser, eu comer esse confete que o Sensei Boto pôs a mão, sabe lá Deus, né? Sem lavar, sem higienizar. Eu falei, seja o que Deus, eu não queria comer o confete mais, tá? Depois que o Sensei Boto pôs a mão daquele jeito no confete, eu realmente não queria mais. Mas não teve jeito, ele enfiou a mãozona assim, pegou, encheu a mão de confete, jogou tudo na boca. Eu falei, nossa, Sensei Boto, eu tenho que maneirar um pouco, né? Eu não posso comer tanto doce assim, senão eu vou ganhar muito peso, tá? Ele falou, eu não tô nem aí. Ele era barrigudo, né? Sensei Boto é um homem bonito, mas ele estava acima do peso. Ele tá assim, deve estar acima do peso até hoje, tá? Ele estava bem acima do peso, era barrigudo, bem gordinho, inclusive. Aí ele falou, eu não tô nem aí, não. Nem me preocupo com o peso. E ele com a barriga assim, né? Aí depois foi muito louco, né? Porque eu ajudei ele a empacotar tudo, né? Afinal de contas, tava lá, né? Tinha que fazer alguma coisa. Pus, né? O carrinho, tudo. Fomos levar no carro. Aí falei, Sensei Boto, eu vou levar o carrinho pro supermercado. Não vou deixar o carrinho aqui jogado, né? Como eu faço sempre, né? Aí eu peguei e fui. Eu só fiquei vendo ele me observando. Ele ficou me observando. Ele no celular, tá? No celular, mandando mensagem para um monte de mulher, porque ele faz isso. É um homem machista. É um homem que não tem empatia e não se preocupa com as mulheres. Então, ele começa uma coisa com uma, com a outra, dá esperança para várias mulheres e ele fica jogando com as mulheres, né? E ele estava fazendo isso no celular, mandando mensagem para um monte de mulher e também ciscando no meu terreno, tá? Eu fui observando ele. E eu só fiquei vendo ele me olhando, né? Levando o carrinho. Aí eu falei assim, teve um momento que ele contou, né? Ele contou, Priscila, então, eu tive uma namorada, eu vou contando umas namoradas, porque ele nunca deu certo com mulher nenhuma. Nem vai dar, porque ele não está interessado, né, em nenhuma mulher. Ele é narcisista.
Esse tipo de homem é um homem, aquele homem muito bonito, né? O homem muito bonito, ele não está interessado em mulher nenhuma, ele quer mulheres para aparecer, para mostrar para os outros. Então, geralmente, ele se relaciona com mulheres paquitas, superficiais e sem conteúdo, né? Porque ele não é que ele gosta dela, ele não gosta, você percebe, né? Tinha fotos do Sensei Boto com mulheres, você percebia, só de olhar na foto. Ele não gosta dessa mulher. Ele quer aparecer com essa mulher, né, para os outros. Então, ele não gosta de mulher nenhuma. Então, não vai dar certo com mulher nenhuma, né? Porque ele não tem nenhum tipo de maturidade para isso. Você vai encontrar muitos homens assim nas artes marciais e na vida, né? E aí ele pegou, falou assim com toda essa namorada dele que bebia. Ele saía, bebia, ela bebia muito, ele não bebe. Diz ele que não bebe, né? E ela ficou bêbada, ele teve que carregar ela. Olha que absurdo, que desagradável, né? Aí eu falei, Sensei Boto, mas por que você... Eu falei, Sensei Boto, foi assim, né? De repente, o Sensei Boto me contando, eu ouvindo, falei, Sensei Boto, mas por quê? Mas você não bebe? Se você não bebe, por que você se relaciona com mulheres que bebem? Ingerem bebidas alcoólicas? Não tem a ver. Por que você vai arrumar problema para sua cabeça? Olha como é desagradável, né? Você ter que carregar uma mulher bêbada, né? E vice-versa, mulher e homem, tá? Tô falando. Eu falei, por que você se relaciona? Você já parou para pensar? Por que você se relaciona com mulheres que não tem a ver com você? Que bebem, né? Que fumam. Você não tem, se você não bebe, não fuma. Não tem sentido. Eu não me relaciono com um homem que beba, né? Porque eu não bebo, eu não fumo, eu não bebo. Por que eu vou me relacionar com um homem que bebe? Álcool. Não tem nada a ver comigo, eu não vou. Por que eu vou já saber? Não tem nada a ver comigo, né? Eu me relacionar com um homem que beba. Eu não gosto de bebida alcoólica. Aliás, eu não gosto nem do cheiro da bebida alcoólica. Inclusive na pessoa. Então, eu não me relaciono com homens que bebam álcool, tá? E nem que fumem, tá? Porque realmente não tem nada a ver comigo, eu não gosto desse hábito, não gosto de frequentar bares, então não tem nada a ver comigo. E detalhe, o Sensei Boto, ele arruma mulher em bares, que não tem nada a ver com ele, porque ele não bebe, o que vai fazer num bar? Né? Então, assim, são coisas... Aí, depois que eu falei isso, ele ficou olhando assim para mim, parecia que eu tinha descoberto o Brasil, né? Ele ficou falando, ele olhou para mim assim, tipo... Nossa, aí ele falou, Priscila, você tem razão, assim, como ele é perdido, né? Você tem razão, Priscila, tá certo. Aí ele começou a me olhar com mais atenção, porque ali eu vi o olhar dele, o olhar de Boto em cima de mim. Era como se eu tivesse descoberto alguma coisa que ele nunca tinha pensado. Então, aí você vai vendo o grau, né, de perdição desse homem, né? Como ele é perdido, e como ele está desesperado muitas vezes, e ele não consegue nem perceber que ele está indo no caminho errado, né? Então, tem sido um aprendizado a arte marcial, né? Tem sido um aprendizado a arte marcial para mim. Eu fui conhecendo, é uma viagem, né, a arte marcial para mim. Eu fui conhecendo pessoas, fui... conhecendo vidas de pessoas diferentes, né, da minha. Fui vendo as inseguranças das pessoas, homens e mulheres. Isso é muito louco, né? Porque você também vai aprendendo e vai evoluindo. É isso, gente. Eu estou há 43 minutos aqui na bicicleta ergométrica. Vou até 60. Tchau, gente.